O sol ainda mal havia vencido a manhã, quando ela apareceu na esquina da padaria, com uma sacola plástica amassada no braço e um sorriso tímido que parecia pedir permissão para existir. O calçamento estava manchado de óleo velho e chiclete, e o cheiro do pão recém-assado se misturava ao aroma de poeira quente da avenida. Ela se aproximou da porta entreaberta da padaria e falou baixo, como quem tem medo de ser confundida com um pedido comum. "Posso varrer a calçada se me der um pão?" A frase saiu pequena, quase um sopro. Ganhou risos abafados de quem havia visto pedidos assim antes e olhares desconfiados de quem acreditava que profissão tinha cartão de visita. Dona Rosa, proprietária da padaria, limpou as mãos no avental e riu primeiro, um riso curto que escondia curiosidade e cansaço. As crianças que brincavam na calçada pararam e observaram. O asfalto estalava sob o sol, a lixeira próxima exalava um odor salgado de restos, e a vassoura roçada pela rua raspou, deixando um som seco e repetitivo. Ela abaixou lentamente, tocou o paralelepípedo com a ponta dos dedos e disse: "Eu deixo brilhando, prometo." À primeira vista, parecia só mais uma menina vendendo gentileza por alimento, uma imagem que encaixava perfeitamente nos trocadilhos de quem passava. Mas havia algo na maneira como ela olhava os azulejos rachados, uma atenção tão meticulosa que fez uma senhora que passava parar e reparar nas mãos dela. Mãos pequenas, com unhas roídas e unhas que guardavam manchas antigas de tinta e graxa. O primeiro conflito era simples e prático. A padaria precisava que a calçada ficasse apresentável para o dia de entregas, para o cliente que estacionaria o carro e abriria a porta com pressa. A menina precisava de um tão. A comunidade reagiu com leve ridicularização. Um motoqueiro gargalhou e tirou o celular para filmar. "Olha só, vai pegar um pão com varinha mágica." Um menino da vizinhança cochichou. "Ela nem deve ter onde morar." O tom da rua oscilou entre o condescendente e o curioso. Ela ofereceu sua troca humilde e expôs uma vulnerabilidade que atravessou o pequeno grupo. "Só um pão, sério." Dona Rosa ergueu uma sobrancelha, hesitou e fez a aposta que parecia mais social do que econômica. "Se deixar a calçada limpa em 10 minutos, leva o pão." O desafio veio acompanhado de murmúrios de descrédito. A promessa selou a cena. O que parecia um desejo mínimo carregava a pergunta que a vizinhança adorava responder com sarcasmo. O que ninguém na esquina sabia, enquanto a vassoura raspava e a câmera do motoqueiro gravava de longe, era que aquelas mãos pequenas guardavam um talento que não cabia naquela troca. Havia um segredo de precisão e paciência, algo que se manifestaria não apenas em calçadas limpas, mas em reparos que fariam gritar de surpresa até os mais desdenhosos. Era uma promessa silenciosa. Se a aposta desse certo, havia mais em jogo do que um pão. Ela varreu com cuidado quase ritual. O som da vassoura interrompia conversas, o pó subia em nuvens finas que faziam coçar os olhos dos curiosos. E o sol refletia em migalhas de seda que saíam debaixo da porta da padaria. O tato dela era delicado, percebia onde a cola do antigo cartaz prendia a sujeira ao cimento. O gosto do ar trazia notas de fermento e fumaça distante da churrascaria. Em contato com um rejunte solto, os dedos dela descobriram não só uma fenda, mas um fio de cobre que atravessava a calçada em direção à caixa de distribuição do poste próximo. O ouvido atento captou um zumbido sutil vindo de dentro da tampa metálica. Num lampejo, a situação mudou de horizonte. Não era mais só uma calçada suja, era um problema elétrico que podia comprometer a iluminação da rua e, pior, a geladeira da padaria no dia de entregas. Ela levantou o olhar, engoliu em seco e falou: "Essa tampa não está aterrada. Posso dar uma olhada?" As risadas cessaram, a curiosidade virou tensão. Um dos homens do açougue ao lado, Joel, que era mecânico amador e gostava de consertar cortinas automáticas, aproximou-se com um avental sujo e perguntou: "Você entende de elétrica?" Ela sorriu com uma mistura de vergonha e firmeza. "Minha mãe me ensinou a ler fios." Quando abriu a tampa da caixa e tocou nos terminais, o cheiro de ozônio se espalhou forte. E o zumbido revelou um padrão. A central eletrônica que alimentava a rua havia entrado em uma espécie de modo de proteção. As quedas recentes e operações improvisadas nos fios criavam um desequilíbrio. O chefe da padaria, André, aproximou-se com passos pesados e perguntou: "Tem certeza do que vai fazer?" Ela respondeu com voz curta: "Tenho."
Alguém da vizinhança comentou em tom jocoso: "Vai consertar com um pedaço de barbante?" Ela riu sem graça e pegou emprestada uma chave inglesa do Joel. A promessa de um pão havia se transformado em aposta técnica. Em poucos minutos, com mãos que mexiam cabos com decisão e um olhar que lia esquemas invisíveis, ela ajustou uma conexão, reposicionou uma bucha corroída e apertou um parafuso que parecia insignificante. O zumbido mudou de timbre, e quando as lâmpadas da rua acenderam estáveis, o silêncio que caiu valia por uma salva de palmas contida. O motoqueiro, ainda gravando, guardou o celular no bolso. A reação mista veio rápida. Alguns aplaudiram, outros disseram que tinha sido sorte. Dona Rosa, surpresa, lhe entregou o pão quente como combinado, mas fez questão de acrescentar: "Fica, vou te oferecer um café." Quando ela aceitou, o sabor do pão parecia mais do que alimento. Era reconhecimento inicial, pequena vitória, que deixou no ar a pergunta que voltaria a circular: quem era aquela menina que pedia pão e consertava a central eletrônica? A notícia do pequeno concerto viajou com a velocidade de quem prefere acreditar em milagres pequenos do que em trabalho silencioso. O vídeo do motoqueiro foi postado e em poucas horas a filmagem já rodava em grupos de bairro, replicada com legendas que misturavam ironia e espanto. A rua que antes apenas cochichava, agora fervilhava. Pessoas que nunca haviam falado com a dona da padaria passaram a ligar perguntando sobre a menina. O pedreiro Carlos, que fazia obra na casa ao lado, apareceu com a expressão dividida entre orgulho e ciúme, enquanto Sônia, voluntária do centro comunitário, viu ali uma possibilidade. Renata, jornalista da rádio local, anotou o nome da padaria e foi atrás de histórias que explicassem o inesperado. Em uma manhã, ela já tinha visitantes. Pais que queriam que a filha ajudasse seus filhos com aparelhos eletrônicos, um entregador que convidou para trabalhar em horas vagas e uma ONG que ofereceu uma pequena doação. A reação da comunidade teve nuances. Zombaria inicial transformou-se em curiosidade e depois em esperança cautelosa. Em um jantar comunitário improvisado, Padre Joaquim comentou baixinho com o chefe do mercado: "Às vezes, talento vem em embalagem modesta." A viralização trouxe uma pressão nova. Pessoas que antes gargalhavam passaram a observá-la com lentes de expectativa. Alguns moradores filmavam discretamente quando ela passava varrendo a rua. Outros deixavam bilhetes com pedidos de conserto de rádios e bicicletas. A menina, que pouco antes pedira apenas um pão, passou a carregar uma lista de pequenas demandas. Ao mesmo tempo, essa atenção a expunha a julgamentos e a um tipo de vigilância que podia ferir. CTA para comentários. Se essa cena mexeu com você, conte aqui nos comentários uma vez em que subestimaram alguém e você se surpreendeu. Comece sua resposta com "quando" para facilitar a leitura. Compartilhar uma história curta ajuda a fortalecer uma cultura de segundas chances e a mostrar que pequenos gestos importam. Se você já teve um momento parecido, escreva. Sua experiência pode inspirar alguém a oferecer ajuda concreta, uma oportunidade de emprego, um empréstimo de ferramenta ou simplesmente um pão. Ao comentar, você não só participa, como ajuda a construir uma comunidade que reconhece talento onde ninguém imaginava. Agora que você compartilhou, vamos voltar para ver o que aconteceu quando a situação ficou mais séria. A crise humana veio rápido e foi silenciosa como uma respiração que trava. Uma tarde, Theo, o menino que costumava brincar na calçada e que gostava de levar migalhas para os pardais, apareceu correndo, olhos dilatados, chamando por ajuda. A geladeira da creche comunitária havia queimado e levava consigo as vacinas de rotina e os alimentos perecíveis destinados às crianças. O risco era duplo: perda de estoque e, mais grave, riscos à saúde por vacinas conservadas em condições erradas. A diretora do centro, Renata do Nascimento, estava em pânico. A creche atendia dezenas de crianças de famílias vulneráveis e uma falha elétrica podia significar dias de atraso em atendimento. A comunidade olhou para a menina, que varrera a calçada e havia pedido um pão. Ela estava ali, suja ainda do pó da manhã, mas com os olhos que haviam lido circuitos e ouvido zumbidos. "Você consegue consertar uma geladeira industrial?" perguntou Renata. Ela calou por um segundo e disse: "Eu já. Mexi em circuitos de geladeiras domésticas na rua, mas industrial é diferente." A oferta de pagamento foi recusada pela diretora que, desesperada, implorou: "A gente paga depois, juro." Ela, firme, respondeu: "Não quero dinheiro, só preciso de espaço e de algumas ferramentas."
Em cena, André do mercado trouxe um scanner elétrico emprestado. Joel, o mecânico, emprestou chaves e uma bateria externa. Sônia organizou uma corrente para conseguir parafusos e peças. A tensão foi imediata. A geladeira não perduraria se arrefecida por muito tempo e havia um tempo técnico para manter vacinas refrigeradas. O cheiro da cozinha da creche misturava-se ao odor químico de gás refrigerante que escapava levemente, e o som baixo do compressor denunciava sua agonia. Diálogo após diálogo, a comunidade coordenou-se em torno do pequeno epicentro daquela urgência. A menina abriu o painel da geladeira, tocou a central eletrônica, sentiu o calor anômalo na placa e, com uma calma impressionante, diagnosticou um curto na placa de controle causado por um filtro de linha queimado no quadro elétrico. Ela declarou: "Precisamos isolar essa placa, substituir esse relé e recalibrar o termostato." As palavras soaram técnicas e precisas, e alguém gritou: "Explica o que é isso, por favor." Ela explicou em tom didático que a central eletrônica regula ciclos de compressão e que um relé deficiente interrompe o comutador, fazendo o compressor trabalhar de forma irregular. Em 15 minutos, com as mãos trêmulas e o suor escorrendo pela testa, ela fez uma intervenção que impediu a perda das vacinas. A diretora chorou aliviada e a comunidade respirou como quem sai debaixo d'água. Foi um momento de salvamento emocional e técnico, e a oferta de pagamento foi recusada por ela novamente com um simples "fiz porque precisava." A recusa emocionou e inquietou. Alguns acharam nobre, outros pensaram que era impossível resistir a uma oferta de emprego que surgiria dali. A revelação da identidade mudou o tom da narrativa e trouxe camadas de história que explicaram o presente. Pesquisas rápidas feitas por Renata, a jornalista, e pelas redes de WhatsApp revelaram um passado que poucos imaginavam. O backstory dela veio à tona em fragmentos, que juntos somaram 900 caracteres de vida dura e resistente. Sua mãe era eletricista de prédios e ensinou a menina a identificar cores de fios antes mesmo de ela possuir sapatos novos. O pai havia trabalhado como torneiro e ensinara a importância de apertar um parafuso no sentido certo. Depois de uma tragédia que levou a mãe, a menina ficara sem casa por um tempo e aprendeu a reparar o que encontrava nas ruas, trocando arranjos por comida. Aos 12 anos, já ajudava a consertar rádios antigos de vizinhos que a recompensavam com leite. Aos 15, teve um contrato informal na antiga oficina de seu tio, mas uma série de cismas com patrões e falta de documentos a empurraram de volta à rua. Havia ali um fio que unia técnica e sobrevivência, uma história de perda, aprendizado prático e improviso. Antagonismos relevantes apareceram. Um ex-chefe, hoje dono de uma oficina maior, olhava com desconfiança e medo do talento que ela poderia tirar-lhe pessoalmente clientes. E por isso espalhava boatos de que ela só sabia truques menores, uma tentativa de manter status. Esse antagonista agiu mais por insegurança do que por maldade consciente, e sua desconfiança pesou como uma sombra nos primeiros dias do reconhecimento. O backstory explicou por que ela pedia apenas um pão. Escassez crônica ensinara a pedir pouco e a prometer muito. Há orgulho em não pedir demais quando a vida já cobrou caro. As imagens de arquivo mostravam fotos amareladas de uma mãe com manchas de graxa nas mãos e um caderno com rabiscos de esquemas elétricos. A pesquisa da Renata não trazia só fatos, trazia vozes. Vizinhas que lembravam de quando a menina consertara um rádio e devolveu o som de uma casa inteira. Colegas de escola que contavam que ela ajudava a montar feiras de ciências com pedacinhos de sucata. Essas memórias, alinhadas, deram forma ao que a comunidade começava a aceitar. Ali havia uma habilidade real e um passado que merecia cuidados, não apenas julgamentos. A proposta de recomeço surgiu como um acordo entre corações e burocracia. Sônia, a voluntária do centro comunitário, propôs um programa de reabilitação e qualificação, que incluía aulas teóricas, contrato formal de estágio na oficina comunitária planejada e acompanhamento por uma clínica de reabilitação psicossocial para tratar traumas. A oferta foi meticulosa porque sabia que talento só vira futuro com estrutura. Renata gravou uma matéria que chamou a atenção de uma pequena ONG que levantou fundos para um contrato inicial de 3 meses, incluindo material, ferramentas e um mini salário. A negociação emocional aconteceu em uma mesa da padaria, com café e cadernos de anotações espalhados. Sônia falou em tom firme. Oferecemos contrato de 6 meses, possibilidade de efetivação e apoio de reabilitação se for necessário. A menina hesitou. Medo de compromisso misturava-se a desejo de mudar de vida. E se eu falhar? Perguntou com honestidade. Sônia segurou a mão dela.
Nós estamos aqui para construir com você, não para te derrubar. Joel, o mecânico, concordou em ser mentor. André prometeu beneficiar a oficina com contratos de manutenção do mercado. Dona Rosa se dispôs a fornecer refeições durante o período de treinamento. A hesitação dela nasceu de anos em que promessa se quebrou fácil, mas a proposta vinha com nomes e ações concretas, e não só com palavras. No fim, aceitou com uma condição simples. Quero manter as manhãs para ajudar aqui na rua. O acordo foi sincero e modesto, um recomeço que reconhecia sua autonomia e, ao mesmo tempo, oferecia estrutura. A comunidade, que antes testemunhava o desapreço, agora começava a participar ativamente da reconstrução. O tratamento e a rotina de aprendizado foram lentos, meticulosos e cheios de pequenos progressos que pareciam milagres para quem esperava resultados imediatos. Os primeiros dias na oficina comunitária foram uma mistura de aulas práticas e momentos de frustração. Havia sessões com psicóloga que ajudavam a conter memórias invasivas de noites sem teto. Havia ajuste de currículo técnico e rotina para aprender a registrar serviços, emitir nota e lidar com contratos. A linguagem técnica foi ensinada com analogia simples. Explicar o que é um scanner de diagnóstico comparando-o a um estetoscópio para motores. Demonstrar que uma central eletrônica é como um cérebro que dá ordens. E mostrar que injeção eletrônica pode falhar por sensor sujo e não só por peça. Pequenos procedimentos foram descritos em detalhes para treinar mãos e paciência. Procedimento técnico 1. Diagnóstico de falha na central eletrônica em equipamentos domésticos foi explicado em termos práticos. Desligar a alimentação, verificar continuidade dos fusíveis, usar scanner para ler códigos de erro, checar relés e capacitores visivelmente estufados e, seguindo o protocolo, isolar a placa, fazer limpeza com álcool isopropílico e testar com bateria externa em bancada. Essa explicação técnica de 280 caracteres ajudou o grupo a entender a sequência e a importância de cada etapa. As recaídas aconteceram. Em uma manhã chuvosa, ela falhou num reparo de forno industrial em que calculou mal a tensão necessária e queimou um relé por excesso de carga. A frustração trouxe lágrimas contidas e medo de volta. Mas as pequenas vitórias vinham rápido. A primeira vez que assinou uma ordem de serviço sozinha, o primeiro cliente satisfeito que voltou com um elogio e o primeiro troféu simbólico da oficina, entregue em uma reunião comunitária que reconheceu seu esforço. A rotina era de suor, ajustes e diálogo constante com mentores. As sessões de reabilitação abordavam não só o uso de substâncias, quando aplicável, mas também técnicas de lidar com estresse e resolução de conflitos, com práticas de respiração, exercício físico e regras de convivência na oficina. O processo lento consolidava técnicas manuais e reconstruía confiança. A prova épica chegou como um desafio que parecia impossível até para os mais experientes. Um caminhão de doações da cidade vizinha, que trazia alimentos e equipamentos para a inauguração do centro comunitário, sofreu uma pane no motor eletrônico do sistema de injeção, numa tarde de inauguração prevista. O caminhão carregava materiais essenciais e a falha ameaçava cancelar a cerimônia e o envio programado de doações. Organizaram uma equipe. Joel e Carlos ficariam nos trabalhos de força bruta. Sônia coordenaria a logística, Renata faria a cobertura e a menina lideraria o diagnóstico eletrônico sob o olhar atento de convidados. A tensão era palpável. O cheiro de diesel e óleo queimado invadia o pátio, e o som de chave inglesa contra metal marcava o compasso de uma corrida contra o tempo. Procedimento técnico 2. A intervenção no sistema de injeção do caminhão foi detalhada e executada com precisão. Primeiro, isolou-se a alimentação. Conectou-se o scanner OBD ao conector de diagnóstico, leu códigos que apontavam para a falha de sensores, trocou-se o sensor de pressão do rail e foi feita uma limpeza na central eletrônica, substituindo um fusível. Em 320 caracteres, a descrição do processo mostrou etapas claras: leitura de códigos, verificação de tensão, isolamento de componentes, substituição de sensor crítico e reprogramação de parâmetros via scanner, seguida por teste de estrada. A pressão aumentou quando o tempo oficial para evitar o cancelamento se aproximou. Em 12 minutos, com a equipe coordenada e mãos que atuavam como uma orquestra, o motor respondeu. O primeiro rugido foi seguido por silêncio cortado por suspiros coletivos. A sequência de diálogos durante a prova épica foi intensa e curta, com 14 trocas em que cada voz importava. Consegue ler o código? Estou no scanner, erro P0190. Tira a tensão da bomba e verifica filtro.
Filtro limpo. Bomba testa ok. Substitui o sensor rápido. Sensor no lugar. Reaperta o parafuso. Rearme a central. Rearme feito. Liga. Está pegando. Mantém estável. Vai pro teste de rua. Testou, está 100. Bom trabalho. O sucesso consolidou não só técnica, mas liderança. A inauguração aconteceu com o caminhão a tempo e o troféu simbólico da cidade foi entregue à equipe como reconhecimento público de uma prova que uniu conhecimento técnico, coragem e cooperação. A repercussão foi imediata. Jornais locais citaram o nome da menina e o vídeo da intervenção circulou mostrando ferramentas, movimentos e a calma dela diante do motor barulhento. A prova épica mostrou que talento unido à oportunidade podia resolver problemas que pareciam grandes demais para a comunidade. O reconhecimento veio em ondas e trouxe impacto social real. Contratos começaram a surgir. O mercado do bairro assinou um contrato para manutenção preventiva com a oficina comunitária. Uma pequena doação de fornecedores locais permitiu comprar um scanner profissional e uma bancada de solda. Uma clínica de reabilitação ofereceu acompanhamento contínuo e a prefeitura local, sensibilizada pela matéria, enviou verba para a inauguração do Centro de Formação Técnica, que teve sua cerimônia marcada com fita e discurso e que incluiu amplas referências à transformação coletiva. Personagens secundários foram fundamentais. Dona Rosa decidiu contratar a menina para varrer as manhãs com um contrato formal. Joel virou mentor técnico. Carlos cuidou da parte de logística e materiais. Sônia geriu a relação com ONGs. Renata fez a ponte com mídia. Padre Joaquim ofereceu espaço para eventos. André garantiu doações de alimentos. E Theo virou símbolo infantil da mudança. Cada um teve ações concretas e reações diversas ao longo da trajetória. Alguns apoio imediato, outros ceticismo que se converteu em admiração. A comunidade assistiu à inauguração emocionada. O centro ganhou nome em homenagem às mãos que transformaram a esquina. Números começaram a circular. 120 atendimentos de pequenos reparos no primeiro mês, 500 pessoas orientadas em cursos básicos de elétrica e mecânica no semestre, 30 gerações de alunos em oficinas de formação técnica no primeiro ano. A transformação ganhou estatística e rosto. Em discurso simples, ela disse: "Não vim pedir troca por favores, vim aprender a trocar o meu talento por dignidade." A frase virou refrão da campanha local de apoio a ofícios. O epílogo foi desenhado em 3 tempos, mostrando evolução e consolidação. Um mês depois, a oficina comunitária já tinha uma agenda de serviços e uma rotina organizada. O primeiro mês mostrou que a menina, agora chamada oficialmente Lina, assinava ordens de serviço e ajudava a planejar escalas. Havia relatórios simples, 120 pequenos concertos, doação de 2 bancadas e uma fila de espera que mostrava necessidade. As manhãs continuaram sendo de varrição na padaria, mas a sacola plástica havia sido substituída por um estojo de ferramentas doado por fornecedores locais. As sensações daquele primeiro mês eram de leveza e responsabilidade. O sabor do pão era acompanhado por documentos para assinar, e o som de risadas no pátio da oficina contrastava com semanas anteriores de silêncio. 3 meses depois, a transformação tinha mais contornos. O programa de reabilitação seguia firme, com participação ativa de ex-participantes que atuavam como voluntários e mentorados que agora ensinavam. O centro acolhia pequenos cursos noturnos e havia um contrato formal com o mercado local para manutenção de equipamentos. Métricas exibiam 500 pessoas atendidas em oficinas teóricas e 30 jovens contratados por pequenos comércios após formação. A visibilidade atraiu doações e trouxe uma reportagem regional que contou a história em profundidade. A reação agora era de orgulho coletivo. A rua que fora palco de risos cínicos era um exemplo de solidariedade. 6 meses depois, o quadro mostrava resultados mais sólidos e sustentáveis. O centro inaugurara uma sala de montagem de painéis e um mini laboratório de diagnóstico com scanner profissional. A equipe contava com 12 pessoas em regime de trabalho alternado, havia parcerias com escolas técnicas para estágio e um protocolo de triagem que colocava jovens em programas de reabilitação quando necessário. Números consolidados: 1.200 atendimentos, 80 contratos de manutenção com comércios locais e uma fila de espera para cursos que mostrava demanda e esperança. A inauguração oficial do centro contou com presença da prefeitura, entrega formal de troféu simbólico e um mural com fotos que iam do primeiro pão à cerimônia. O impacto social medido em números e histórias transformou a percepção da comunidade. Onde havia escassez, havia agora um ciclo de trocas que revertia vulnerabilidade em oportunidades.
O epílogo temporal fechou com imagens de Lina orientando uma turma, mãos pequenas agora firmes em chaves inglesas e palavras que se tornaram refrão. Segunda chance é trabalho compartilhado. Ao final, a conclusão trouxe o aprendizado coletivo. O que começou como um pedido por um pão virou cadeia de solidariedade, capacitação e transformação. A calçada limpa virou oficina, a vassoura virou chave inglesa em mãos que aprenderam a apertar parafusos com precisão. E o troféu simbólico dado na inauguração virou lembrança de que reconhecimento é processo. A cidade ganhou mais do que serviços, ganhou um centro que forma, reabilita e emprega. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que possa apoiar iniciativas locais e se inscreva para ver mais histórias de recomeço. Porque no fim, mãos de ouro não são só as que consertam motores, chaves inglesas e centrais eletrônicas. São as mãos que, ao se oferecerem para varrer uma calçada em troca de um pão, mostram que merecem uma segunda chance. Se quiser ajudar agora, procure padarias locais, fale ONGs da sua região e considere uma doação de ferramentas ou tempo. O lugar onde você passa todos os dias pode abrigar a próxima história de recomeço. A menina pediu um pão e deu à cidade uma nova forma de acreditar. Se inscreva e compartilhe para que mais mãos certas encontrem o coração certo.